Prazer imenso estar aqui batendo esse papo com você e todo o seu network e, sobretudo, num tema tão contextualizado que gera muita dúvida no aspecto jurídico, sobretudo. Estou aqui à disposição para que a gente possa tirar o maior proveito durante esse período. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por participar com a gente aí e trazer esse tema provocativo, né? É um tema diferente, na verdade, que poucas pessoas pararam para se atentar a essa questão do risco, né? O risco jurídico da questão do home office. Primeiro, Alexandre, eu gostaria que tu... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já te conhece, mas fala aí quem é o Alexandre Ateniense. Pois é. Bom, gente, eu sou advogado há 32 anos, eu sou um dos precursores da área do direito digital no Brasil, ocupei a presidência da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB durante 10 anos, foi o período, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer o Piccoli, na época, diretor de TI do Tribunal de Justiça, do TRF, não é isso? Do TJ Rio Grande do Sul. Na verdade, eu era... TJ Rio Grande do Sul. Eu era assessor da presidência do programa de virtualização. Perfeito, é isso aí. A gente se encontrou naquele momento e depois voltamos a nos encontrar diversos outros, sempre nessa tribo do pessoal de TI na área dos tribunais. Esse tema hoje ele é sempre uma preocupação para nós, porque eu tenho um escritório de advocacia na área de direito digital, só trabalhamos nessa área e desde 2018 nós já estamos atendendo, hoje já são quase que 10 ramos de atividade diferentes sobre esse tema. Então, o que eu posso dizer é que a gente aprendeu bastante sobre diversas peculiaridades no ramo de saúde, instituição de ensino, tribunais, né, e outros tantos que estão agora enfrentando esse desafio. O que eu posso dizer é que esse assunto hoje do home office é aquela frase: a pressa é inimiga da perfeição. Então, eu estou finalizando, inclusive, um e-book que dentro de poucos dias vou divulgar aí pelo seu perfil, que é justamente sobre o tema do nosso bate-papo hoje, ou seja, algo bem prático. Eu consegui levantar falhas operacionais muito relevantes que vão gerar problemas jurídicos. Falhas essas que não puderam ser avaliadas no momento em que aquela pressa... Antes de a gente entrar... Então, estou à disposição para poder conversar sobre isso. Entrar especificamente sobre o tema, Alexandre, tu poderia diferenciar, porque tem pessoas ainda que fazem alguma confusão sobre o conceito de home office com teletrabalho, e tem diferenças, né? Sim, tem. O home office, na verdade, é uma possibilidade de você estar trabalhando a partir da sua casa, eventualmente, quando você não conseguir, por qualquer motivo, ou qualquer ajuste que você tiver com o seu empregador, cumprir as tarefas de casa. Já o teletrabalho é diferente porque ele é uma contratação que já demanda como objeto o trabalho à distância. Não existe o trabalho presencial. Então, enquanto o home office ele pode ser eventual, o teletrabalho ele é contínuo, porque ele, desde o início já foi ajustado para ser executado dentro dessa modalidade. Então, só que eu reparo, e foi muito oportuno sua pergunta, porque as pessoas fazem confusão de uma coisa com a outra. De repente, para a mídia, o que está pegando é home office, só que algumas vezes é teletrabalho, dependendo da natureza pelo qual as pessoas se adaptam. O certo é que aqueles que, de uma hora para outra, foram mandados para fora da sede da empresa para trabalhar em casa, é um período temporário. Depois eles vão voltar a trabalhar. Esses estão trabalhando em home office. Muito bem. E o tema, Alexandre? A gente vê aí, na verdade, uma alta adoção de tecnologia nesse momento, né? De que as pessoas, de uma hora para outra, tiveram que se organizar para trabalhar em casa. E várias instituições, e o judiciário, sim, eu acompanhei muito de perto as pessoas, rapidamente, as áreas de tecnologia, e eu não me canso de parabenizar, porque responderam muito rapidamente no sentido de proporcionar às pessoas, tanto aos magistrados, aos assessores, as pessoas, principalmente da área afim, né, que pudessem desempenhar o seu trabalho de forma remota, o seu trabalho de casa.
E isso assim, foi incrível, porque foi muito rápido, a decisão foi muito rápida e as pessoas tiveram que se adaptar e ir para casa e se organizar para o novo normal. Né? Sem dúvida. Foi um momento muito brusco, né? E a pressa é inimiga da perfeição, mas era necessário agir com pressa, era necessário manter o perfil dos serviços ativos, independente se ele estaria sendo executado dentro da própria organização ou fora dela. E a gente não tinha nenhuma experiência com precedentes parecidos em relação a isso. Então, é importante dizer que uma grande empresa, quando vai fazer uma análise se um funcionário pode ou não, deve ou não trabalhar em home office ou teletrabalho, a primeira coisa que eles fazem é um exame psicológico para saber se a pessoa, como é que ela se comporta trabalhando em termos de efetividade, performance fora do ambiente de trabalho. É óbvio que isso não aconteceu. E daí, pessoas que têm boa performance para trabalhar sozinho, fechado, numa redoma de um escritório em casa, ou que não têm ambientes apropriados, ou que não têm equipamentos para poder trabalhar, que nesse caso teriam que ser cedidos pela própria empresa, tiveram que se submeter a isso meio que goela abaixo. E, consequentemente, os problemas, a conta chegou depois. E nós estamos vendo situações inimagináveis que decorrem justamente dessa mudança drástica. Então, eu consegui avaliar alguns problemas bem práticos, bem, vamos dizer assim, histórias da vida real que estão acontecendo para que as pessoas possam refletir em cima disso. Okay, vamos ao tema. Então, eu acho que é assim, ele gera bastante dúvidas, né? Na verdade, é como tu falou, na verdade, a pressa foi... Não se teve opção, né? As instituições públicas, privadas, organizações, os tribunais, os escritórios, todos os segmentos que puderam proporcionar às pessoas um modelo para trabalhar de forma remota, o fizeram e fizeram rápido, né? Porque não teve... não foi uma questão de opção, foi a forma das pessoas continuarem trabalhando. Bom, antes de mais nada, é importante destacar alguns pontos relevantes. Primeiro, a empresa é obrigada, o tribunal é obrigado, o escritório de advocacia é obrigado a prover recursos, dispositivos informáticos para que os seus colaboradores trabalhem de casa ou não? Eu acredito que sim, porque ninguém é obrigado a ter um computador ou dividir o computador com o filho que acessa a games e sabe-se lá que nível de segurança que tem, e normalmente não tem. E por isso é importante que a gente fique muito atento a esse detalhe. Segundo o aspecto trabalhista, não há dúvidas que qualquer atividade que seja executada à distância, a CLT já prevê isso como possível, você contar horas, fazer a jornada de trabalho, usando dispositivos de telecomunicação ou informática. Então, agora, os problemas começam a acontecer na medida em que a gente percebe que ainda não virou vamos dizer assim, um hábito comum nas empresas, sobretudo nas médias e pequenas, ter uma política de segurança da informação. Então, se você não tem um normativo interno que defina o que pode, o que não pode ou como pode em relação não só ao uso da infraestrutura de tecnologia da informação da empresa, seja local ou remoto, e, sobretudo, se não tem também uma política de privacidade, que pode ser, inclusive, um capítulo da política de segurança da informação, por que não? Onde se define como que a informação corporativa deve ser tratada, aí os problemas começam a acontecer de forma muito grave. Porque não existe uma linha divisória muito definida na cabeça dos colaboradores do que é informação corporativa e qual é o trato especial que você tem que dar à mesma. E daí fica uma situação muito nebulosa, muito conflitante com as informações pessoais dele. Vou dar um exemplo. Quantos de nós já tivemos o hábito de começar uma determinada atividade no ambiente de trabalho e chega ao final, não conseguimos finalizar, agora eu vou... aí para e pensa, agora eu vou terminar isso em casa, no final de semana.
Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar para o meu Dropbox aqui, para que eu possa abrir lá em casa quando eu chegar. Ou então, vou colocar esse pendrive aqui e vou levar essa informação e lá no computador de casa eu espeto novamente e termino. Muito bem. Vejam bem esse exemplo. Se a empresa permitir esse tipo de atividade, o que vai acontecer? Ela vai perder a governança digital corporativa sobre essas informações que são importantíssimas estrategicamente para elas. Então, o que acontece? Ela abrindo mão, ela não tem o quê? Rastreabilidade. Ela não tem meios de prova. Ela não tem segurança quanto ao descarte dessa informação depois que ela for utilizada para finalidade específica. Ou seja, a empresa tem que vedar de todo aspecto, na medida do possível, ou então fazer com que a informação corporativa saia da sua governança e fique em canais paralelos de preservação, de tratamento de dados, porque aí mora o perigo. A gente sabe que quanto tempo que a gente ouve falar, né, Piccolo, que o elo mais fraco da cadeia de segurança é o ser humano. Você que frequenta tantos congressos internacionais aí sabe muito bem disso. E a história se repete. Então, a empresa tem que exercer essa governança. Eles não estão acostumados ainda a exercer essa governança digital na plenitude. E um outro aspecto que me chama muito a atenção é que, nesse cenário, existe também a figura dos prestadores de serviço. Então, muitas vezes, não é só uma equipe interna de TI que presta serviço. Mas essa equipe interna também, ela não tem limites. Ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser entrar com um software tipo TeamViewer de acesso remoto, o céu é o limite. Nós tivemos casos recentes que eu acompanhei pela imprensa de que uma secretária do governo do estado de São Paulo foi vítima de um acesso remoto de um prestador de serviço terceirizado que tinha que colocar uma VPN para ela funcionando e, de repente, ela está ali acompanhando a sessão remota e se depara com o sujeito entrando em fotos íntimas dela, que estava guardado dentro do computador. E ela, com o celular, começou a filmar toda a situação. Nossa. Então, veja que estrago. Ou seja, nós confiamos num prestador de serviço que tem uma pessoa totalmente antiética para executar um serviço cuja finalidade era restritamente configuração e, de uma hora para outra, pelo despertar da curiosidade, o ser humano é curioso mesmo, ele resolve fazer uma obtenção dessa. É óbvio que o sujeito foi demitido e essa vítima vai entrar com ação contra o Estado para poder pedir indenização em relação a isso. Então, são questões operacionais que, no meu ver, são tratadas com muita informalidade. Então, existem, como você sabe, lacunas nesses contratos de prestação de serviço, onde não há uma cláusula específica para dizer, olha, o limite para tratamento de dados é este. Você tem que cumprir essa finalidade. Se você, por algum motivo, ultrapassar esse limite, você será penalizado. E tem que ter uma cláusula de penalidades severas para isso. Porque antes, tudo que a gente esperava em relação a esse tipo de atividade é que a empresa terceirizada ou os colaboradores adotassem boas práticas. Só que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que era boa prática virou obrigação legal, sujeita a penalidades muito severas. Só que quem governa ainda não está ciente disso. Então, por uma informalidade, libera que algumas ações dessa possam acontecer, só que ela não sabe que quem vai pagar a conta é quem está no poder decisório, quem está no board. E ele tem que participar desse assunto, ele tem que entrar nessa conversa, porque, afinal de contas, a responsabilidade é dele, e não do chefe de TI, que vai estar ali, vamos dizer assim, assessorando em relação a esses assuntos. É por isso que é importante prestar atenção na legislação vigente e nos marcos legais, e agora com a entrada em vigor da LGPD, a gente estava conversando antes, né, com a desembargadora Denise, na verdade existem sanções severas, né, e não é só para instituição privada, para empresas, tem instituições públicas, tem responsabilidade, afeta diretamente as pessoas, né? Então, na verdade, são muitas precauções que são necessárias que sejam tomadas, né, pelas instituições. Exato. O que a gente sabe
é que várias instituições têm sua política de segurança da informação, mas eu desafiaria no sentido de que poucas ou raras já teriam atualizado essa política de segurança da informação em relação à lei de proteção de dados. Ou então, tem um capítulo específico para tratar a questão do teletrabalho e do home office, onde se estabeleça limites. Então, isso hoje, na maioria das vezes, não acontece. Outro dia nós fizemos uma enquete em São Paulo com os maiores escritórios de advocacia no Brasil e chegamos à conclusão que menos que 10% tinham política de segurança da informação. Imagine, um escritório de advocacia que lida com informações pessoais, segredos confidenciais de empresas, etc. Não ter essa. Então, nós temos, eu vejo isso, Trípoli, como um tripé de preocupações que as empresas têm que ter. O primeiro ponto é ser menos informal e ser mais efetivo em termos de criar normas internas para definir os limites, bem como revisar contratos, porque eles têm lacunas. O segundo ponto, que me parece também tão importante quanto, é o aspecto estratégico. Quais são as empresas que têm um fluxo de atividades formalizado em relação a orientar os seus colaboradores de como que, etapa por etapa, eles têm que cumprir determinadas atividades quando tratam dados pessoais, sobretudo à distância. E o terceiro ponto, me parece que é extremamente relevante, mas vem por último, no meu ponto de vista, porque a gente tem que ir numa crescente, que é a questão sistêmica. Ou seja, qual é o nível de requisito mínimo que você vai aceitar que seu colaborador acesse os dados corporativos quando ele não estiver na sede da empresa? Existe uma cartilha, existe uma norma, que para mim é muito mais efetiva, para poder dizer, você não pode acessar informações num computador sem usar VPN, por exemplo. Você não pode ter acesso ou compartilhar informações corporativas pelo WhatsApp, por exemplo, que o WhatsApp não é, digamos assim, o serviço de mensageria oficial de uma determinada empresa, ou pode ser, mas enfim. Esse tipo de detalhamento, esse tipo de formalização e adoção de vários sistemas que possam dar mais rastro de auditoria quando acontecer incidentes é fundamental. E o que a gente sabe, Piccolo, você é da área, você sabe isso até mais do que eu, é que as empresas que têm todo o seu conteúdo de dados armazenados em servidores locais, sobretudo dados pessoais agora com a lei, elas têm menos rastreabilidade do que teriam se por acaso colocassem esses mesmos dados em nuvem. Só que, talvez por questões operacionais, latência, etc., isso ainda não é possível na totalidade. Mas a empresa tem que pensar que toda vez que você consegue colocar repositórios de informações corporativas em nuvem, o nível de detalhamento, de rastreamento, de registros eletrônicos, de logs que você vai ter é absurdamente maior do que ocorreria só em servidores locais, porque os sistemas operacionais locais não têm dessa quantidade de recursos e foram desenvolvidos antes. Então, o próprio prestador de serviço com quem você tem que compartilhar muita informação, ele não tem um sistema ou não tem um contrato que te obrigue a passar a ele de repassar toda a trilha de auditoria que ele fez. Então, você imagina a situação vulnerável que uma empresa fica. Se por acaso acontece um incidente com dados através do home office e você não tem provas, mas você sabe que aconteceu fora da organização, mas você não tem trilha de auditoria, você não tem software que te dá essa governança e, com isso, você vai ter que assumir sozinho o ônus de algum incidente desse, porque você não tem provas que o sujeito fez. Então, vou voltando àquele exemplo. Se um técnico acessa um computador de um colaborador com TeamViewer, eu te pergunto, será que a empresa vai ter acesso a esses registros eletrônicos que ele instalou? E vamos supor que ele usou isso de forma maliciosa. Óbvio que ele vai pagar. Então, isso tudo decorre de situações que a empresa tem uns buracos negros aí que ela perde a governança. E isso não pode acontecer. Nossa, é incrível, né? São alguns insights interessantes para as pessoas começar a pensar como que normatiza isso, as empresas, as instituições públicas. E aí vem algumas dúvidas. Eu tenho visto algumas instituições, até tribunais, olha,
Cara, isso é economia que eu estou percebendo de energia, de internet, que as pessoas estão em casa e estão consumindo o seu recurso. Como que fica essa parte? Como que fica? Porque gera uma economia incrível para a empresa, né? Disponibilizar, tá, a pessoa está trabalhando lá, eu estou te dando uma área de trabalho aqui, tu vai trabalhar da tua casa. Então, para a empresa está sendo incrível. Tem algumas empresas que já liberaram as suas sedes físicas, na verdade, liberaram o seu imóvel e estão todos trabalhando online. Como que fica essa parte? Será que o cara vai receber alguma contrapartida em relação a isso? Porque agora estou deixando de consumir o recurso físico lá, a estrutura de prédio, de iluminação, de internet da empresa, estou passando a usar o meu, pessoal. E aí? Olha, é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que acesso à internet agora virou insumo de trabalho, né? Então, a partir daí, isso tem que ser tratado, porque, evidentemente, se um colaborador tem um plano de limite de dados trafegados, isso vai ser consumido em razão do serviço corporativo. Na lei, não existe uma regra específica que determine que seja obrigado a repassar custos ou reembolsar custos, melhor dizendo, do que se gasta com a internet. Porém, eu já tive várias consultas a esse respeito e eu sempre oriento no sentido de convencionar uma maneira de compensar esse acesso. A não ser, por exemplo, que a empresa disponha também de um aparelho, de um smartphone corporativo que tem acesso de dados, e aí, então, para minimizar o problema, fale com que o funcionário use somente o celular corporativo para poder conectar de casa. É uma alternativa, vamos dizer assim, sistêmica que resolve. Mas se isso não é possível, porque ele sabe que nem todas as empresas no Brasil têm condições de dar um aparelho celular para os seus colaboradores, o mais correto é fazer disso um acordo, uma convenção, que esse repasse seja efetuado para que isso não se torne um ônus a mais em relação a isso. Pois é, então a empresa ela trata isso com muita informalidade. Qual empresa que você já viu que tem uma forma muito rigorosa de ter uma norma interna para dizer você está impedido de usar computador compartilhado da sua casa para poder ter acesso a dados corporativos? Os dados corporativos devem ser mantidos apenas em equipamentos que são disponibilizados para o seu trabalho. Raríssimas vezes. Isso sempre foi informalidade. E por que foi informalidade? Porque era uma mera boa prática. E agora não é. Agora, as pessoas... Nós estamos passando pela necessidade de formar um consciente coletivo, onde o foco é o tratamento de dados pessoais. Nós não temos ainda maturidade para poder... A gente enxerga muito mais equipamentos, infraestrutura, e não dados. Então, já foi a época que assim, a discussão jurídica a respeito desse assunto, Piccoli, era assim, bom, mas se o computador for da empresa, a empresa pode monitorar tudo. Se o computador for pessoal, a empresa não pode monitorar nada. Ou a mesma coisa em relação ao celular, etc. Isso não é mais o foco das decisões judiciais. O foco da decisão judicial não é equipamento, não é infraestrutura, é a natureza dos dados que estão sendo tratados. Então, se os dados são corporativos, obviamente aquela informação é da empresa e a empresa tem todo o poder diretivo de estabelecer as regras em relação a isso. E fazer disso uma linha divisória, para que ela não seja muito tênue e haja essa confusão em relação aos dados pessoais. Agora, se for informação pessoal, aí, evidentemente, qualquer tentativa de prova que a empresa venha fazer, porque tem acesso remoto a qualquer equipamento, seja dela ou não, tem que ser avaliado com muito cuidado, porque na legislação brasileira, não sei se você sabe, a espiadinha não é crime. Agora, se você obtém uma prova e quer utilizar essa prova para tomar decisões, se for, por exemplo, uma prova de um vazamento de uma informação confidencial, ok, a empresa está exercendo o seu poder diretivo. Agora, vamos supor que não. Vamos supor que o pessoal da empresa que está controlando tudo isso tem acesso a todas as contas de e-mail e resolve buscar uma informação
cujo trecho de um e-mail é uma ofensa muito grave ao diretor da empresa. Poderia essa empresa coletar essa informação e chamar esse funcionário para poder, então, pedir explicações por que ele acha que esse presidente ou que esse diretor é de fato a pessoa com aquele perfil daquelas ofensas? Óbvio que não, porque essa prova é uma prova ilícita. Porque eu posso discordar, eu posso ter meu juízo de valor quanto a qualquer pessoa. A Constituição me garante. Agora, existe um limite. O limite da esfera da privacidade. Então, tudo que for informação relativa à privacidade, e aí não existe um conceito na lei do que é privacidade. São casos concretos que nós sabemos que aconteceram que definem esse limite. São pensamentos, são dados familiares, são resultados de exames de saúde, tudo isso. Toda prova que se revela dessa esfera de privacidade, ela pode ser sistemicamente acessável, ela pode ser sistemicamente obtida, mas ela jamais poderá ser utilizada para a tomada de decisões. Porque se isso acontecer, vai ser uma bomba no pé de quem obteve, porque ele vai receber uma ação indenizatória por ter invadido a privacidade daquele que foi vítima dessa obtenção. Tu já está sendo demandado para tratar de conflitos relacionados a esse tema? Vários, todo dia. Mas assim, já... Todo dia. Muito mais no consultivo ainda do que efetivamente no contencioso, sabe? Ou seja, as empresas, como eu falei, elas nunca se preocuparam com isso. A verdade é essa. E essa situação passou a ser preocupante muito rapidamente. Então, depois que passou aquele momento, aquele pico em que as empresas tiveram que pedir ao pessoal de suporte para poder coloque esse pessoal trabalhando, porque eu tenho que fazer as minhas entregas. Agora eles estão começando a pensar em relação a isso e estão vendo, poxa, eu não tenho uma política de segurança da informação, nossa, meu contrato com o prestador de serviço, nem sei onde é que está, como é que ele foi, quer dizer, então eu estou reparando isso todo dia. E um outro aspecto que eu queria chamar muita atenção, Piccoli, é um estudo realizado recentemente que fala que os cyberataques durante o período de pandemia aumentaram assim vertiginosamente. E justamente tem esses estudos? Tem algum estudo? Tem. Depois eu posso passar para vocês, inclusive as fontes. Pode compartilhar de segurança da informação. Vou compartilhar depois pelo seu perfil. Obrigado. Entendeu? O que ocorre é o seguinte, então, olha que situação interessante que nós vivemos. Os hackers, né, que estão aí sempre atentos a qualquer vulnerabilidade, pensaram o quê? Poxa, imagina a quantidade de computador vulnerável que eu tenho agora para poder fazer um ataque. Aumentou exponencialmente. E aí, se você tem esse cenário que os computadores ainda não são totalmente protegidos, porque não deu tempo, vamos dizer assim, ou então que não se preocupou e no detalhe em relação a isso. Você tem um terreno fértil para os hackers. Né? Então, tem aumentado ransomware, tem aumentado phishing scam e obtenção de qualquer engenharia social. Todos esses golpes que não são novos para nós foram intensificados bastante durante esse período, o que reforça a preocupação não apenas em termos de dados pessoais, mas, sobretudo, de segurança da informação. Porque antes, na organização, você tinha um controle de toda a plataforma, você tinha ali um monitoramento fantástico. Agora, o que a gente sabe é que quando se fala em acessos remotos, o padrão é outro. Nós não temos ainda um padrão tão seguro quanto tem dentro do ambiente de trabalho. E agora nós estamos sendo impulsionados a repensar esse assunto, porque o que a gente sabe, você pontuou muito bem no início da nossa conversa, é que essa experiência que nós estamos tendo, ela certamente vai mudar o mundo. Ou seja, você já reparou, não sei se você concorda, mas muitas empresas não vão repensar que, de repente, é mais vantajoso colocar os seus funcionários trabalhando em casa e não dentro da organização, cujo custo operacional é muito maior, desde que tomadas várias preocupações em relação à proteção dos dados corporativos. Alexandre, algumas empresas entregaram prédio, devolveram imóvel. Incrível isso. E você acha que vai voltar para trás? Porque a economia está sendo escalonada, assim, está sendo muito
impactante. Na verdade, as pessoas, alguns segmentos estão tendo reduções de contratos, cancelamentos, etc. Então, na verdade, a questão dos custos ela é ainda mais assim relevante e importante as pessoas dar essa atenção. Então, na medida que tu observa que isso... E outro fator, né? Algumas instituições, algumas empresas e até tribunais estão percebendo que a produtividade no trabalho remoto está aumentando. Eu tenho conversado com vários... A gente não tem tempo de deslocamento, de trânsito, então, consequentemente, a gente trabalha mais. Eu percebo até pelo volume que... Eu mesmo, no volume de reuniões que a gente consegue realizar, eu tinha uma rotina de viagens enorme, assim, era 2 estados por semana e na verdade, esse tempo de deslocamento tu ganhou de economia, de tempo, né? E a gente consegue desempenhar assim, um trabalho muito mais organizado e com uma agenda estendida, com mais agendas durante o dia. Tu potencializa a tua hora, né? Nós que trabalhamos há décadas com tecnologia, né? A gente sabe que todos esses recursos já eram disponíveis. Isso para nós não tem novidade nenhuma, né? Quanto 20 anos. Há 10 anos, nosso escritório só trabalha sem papel. Então, eu já vinha desenvolvendo com a equipe uma cultura, que eu acho que o problema maior é isso. As pessoas não têm ainda cultura para lidar com a informação desapegada do papel. E esse é um talento que precisa ser cultivado. E que, certamente, agora, com a pandemia, isso foi impulsionado. Então, várias pessoas, vamos supor, até os avós que querem falar com os netinhos, eles tiveram que aprender a usar um Zoom, um WhatsApp, o que seja, para poder se sentir perto, porque a tecnologia serve para nos dar conforto. Por esse motivo, é que eu acho que as empresas vão adotar essas medidas definitivamente, em maior ou menor proporção, mas isso passará a ser uma preocupação muito maior, de maior atenção, porque numa relação de custo-benefício, aquela parte mais difícil para poder lidar com esse tipo de situação era o ser humano. E o ser humano agora, com a pandemia, teve que se impulsionar para poder tirar o atraso e aprender como é que se comunica à distância. Sim. E isso não volta. Então, por isso é que as empresas vão ter que ter uma cultura diferente depois da pandemia para saber como é que administra o seu negócio numa relação de custo-benefício sem perder performance. Eu também estou pleno acordo com você. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava porque eu não tenho deslocamento. Como você também tem o seu deslocamento, eu tenho uma média de mais de 100 viagens por ano. Mesmo tendo sido vítima do coronavírus, graças a Deus eu já sarei. Depois de cair umas 2 semanas fora de combate, mas agora eu estou trabalhando muito mais do que trabalhar, porque não tenho o tempo de deslocamento para poder... Assim, aquele tempo, vamos dizer, aquele tempo inerte, né? Aquele tempo perdido que você, por mais que carregue um iPad com acesso em avião, etc., você tenta tirar o atraso, mas não é um atraso igual você está sentado no seu escritório, na sua casa, tendo muito mais controle, tendo muito mais foco em trabalhos intelectuais, você rende muito mais. Isso aí não tem a menor dúvida. E nós vamos aprender muito com isso. E nós vamos mudar muito nossa forma de enxergar a produtividade a partir daí. Muito legal. Alexandre, a Patrícia está perguntando que se a LGPD já estivesse em vigor, qual seria o impacto nas atividades nesse cenário de home office? Olha, boa pergunta, Patrícia. As pessoas talvez não saibam, mas a LGPD não é a única lei que nós temos que tutela, que protege os dados pessoais. Muito antes da LGPD, nós temos a Constituição, no artigo 5º, inciso 10º, que protege a privacidade, a intimidade, a imagem das pessoas. Então, veja, a Constituição é de 88 e ela já tratava de assuntos relacionados à proteção de dados pessoais. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código do Consumidor, que foi a primeira legislação brasileira sancionada em 1990, que tinha a palavra dados expressa, palavras de banco de dados.
Só que imagina que coisa interessante. Isso foi em 1990, a internet chegou aos lares brasileiros em 96. Olha que lei moderna para a época. 6 anos antes da gente usar a internet, já tínhamos no Brasil uma lei que falava sobre dados pessoais, banco de dados pessoais. Depois nós temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos também o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação. Então, veja como é esse grande volume de leis para tratar desse assunto. Então, quando a gente vê como está acontecendo de forma reiterada, outros órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, Ministério Público, PROCON, Senacom, aplicando multas aí que sempre começam de 7 dígitos para frente. A pergunta é, mas como é que esses órgãos podem estar atuando sem ainda ter uma Lei Geral de Proteção de Dados vigente? Simples, porque eles estão se baseando em relação às leis anteriores, que dão a eles direitos de fiscalizar, de tutelar pelos dados pessoais do cidadão. Então, teve um caso interessante, Piccoli, em São Paulo, recentemente, que houve um vazamento de dados na Vivo. E esse vazamento de dados houve a intervenção do Ministério Público. E o Ministério Público exigiu da Vivo que se fizesse um relatório de impacto de tratamento de dados. É como se fosse assim, uma prestação de contas para poder ficar muito clara, de forma detalhada, como é que a empresa tratava os dados pessoais daquele setor onde houve o vazamento, de ponta a ponta, desde quando ele chega, para onde que ele sai, como é que ele é descartado, quem são as pessoas envolvidas e tudo mais. A resposta da Vivo foi no sentido seguinte, olha, essa exigência que o Ministério Público está fazendo, ela está inserida na Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor. Então, por esse motivo, eu vou deixar de atender a esse pedido. Esse assunto, a liminar foi concedida para que a Vivo fosse obrigada a repassar esses dados. A Vivo agravou da decisão para o tribunal e o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que sim, a Vivo era obrigada a prestar contas de como esse dado era tratado naquele determinado setor, porque existe o artigo 5º da Constituição Federal que todas as vítimas, nesse caso, têm direito à imagem, à privacidade, etc. E tal. Então, ocorrendo uma invasão de privacidade com vazamento de dados, não precisamos de Lei Geral de Proteção de Dados. E esse aspecto ele é muito importante, verificar essa decisão, para poder mostrar que o risco já existe hoje. Então, a gente sabe que a maioria dos empresários ainda não estão sensibilizados para poder se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma realidade no Brasil. Então, já tem aquela turma que espera, vai adiar, já adiou o E-Social, vai adiar isso também. Quer dizer, tivemos essas mudanças finais aí nas últimas semanas que criou um imbróglio. Hoje, a data de vigência da Lei de Proteção de Dados é no dia 1º de maio, 2 de maio, porque 1º de maio é feriado, de 2021. As multas passarão a viger a partir do dia 2 de maio. Só que, semanas antes, a gente tinha um projeto de lei no Senado que tramitou rapidamente, porque foi encaixado dentro de outros temas relacionados às medidas de urgência da pandemia. Lá no último parágrafo, eles colocaram, a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser vigente a partir de 1º de janeiro, mas as multas só a partir de 1º de agosto. Então, nós estamos hoje, por isso que a gente fala, né, Felipe? O Brasil, você que é um cara viajado, você sabe muito bem disso. O Brasil não é um país para amadores. Ou seja, hoje ninguém tem uma bola de cristal para dizer se esse prazo que começa a partir de maio vai ser mantido, porque tem todo um trâmite legislativo ainda para acontecer que pode modificar essa situação. Então, nós estamos em vigília constante para poder explicar, sobretudo para os clientes estrangeiros, que situação é essa que nós estamos passando no Brasil, que existe essa variação imensa de saber que dia que a lei vai entrar em vigor. Então, para concluir, essa demanda de fazer adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é imediata, porque o serviço é bastante complexo e engana-se aquelas pessoas que falam, mais próximo de entrar em vigor, eu vou começar a preocupar com isso. O risco já existe hoje. O risco já é iminente, né? É iminente, total. Agora, nós estamos contando com sorte. As empresas estão contando com sorte. Agora, você imagina, essa sorte se torna mais vulnerável quando você coloca
no cenário de home office, porque você fica mais suscetível a invasões, a vazamentos, uma série de coisas. Então, só que é muito difícil. Isso já vai bem na característica do brasileiro, que é muito mais vai reativo esperando o do final, que vai esperando protetivo. o final do prazo. Lá, não, ele não entrou em vigor, eu quero começar a dar atenção para isso. Na verdade, a gente estava discutindo antes, Exato. A desembargadora Denise, Exato. inclusive dentro do tribunal, independente de quando vai entrar em vigor. E eu preciso estar melhor, ninguém vai estar totalmente preparado, mas eu preciso tomar as providências para estar melhor preparado possível. E começar agora. Exato. Já, né? E eu assisti a live da desembargadora e eu percebi nitidamente, e com o ponto de vista dela, que eu concordo, é que se a gente tivesse que resumir essa adequação que todas as organizações estão sujeitas, isso é uma mudança cultural sem precedentes, em todos os níveis. Então, mudança cultural não é algo que você vira a chave e está resolvido. Isso é um processo que você vai ter que envolver inúmeras pessoas que nunca tiveram a cultura disso. Então, não é tão automático, não é um produto de prateleira, entendeu? Você, como consultor, como um bom consultor que é de vários tribunais, sabe da dificuldade que é capacitar pessoas. E isso leva tempo, sobretudo num assunto que elas não têm um background de cultura em relação a isso. Por esse motivo, eu vejo que há um risco maior se as empresas atrasarem essas medidas. E a gente sabe que o ponto fraco não é o diretor de recursos humanos, não é o diretor de TI. O ponto fraco é que eles têm que fazer um papel de protagonista nesse momento. Ou seja, de elevar a voz, de tentar sensibilizar aqueles que têm poder de decisão para chamá-los para tomar decisões em relação a esse assunto. E isso, como eles são vistos sempre como pessoas ligadas à área operacional e não decisional, porque eles nem têm alçada para isso, acaba não acontecendo. Então, você tem dois polos aí. A diretoria, o board, enfim, quem tem poder decisório num canto e quem está num canto, muitas vezes vendo o mundo com óculos cor-de-rosa, não sabendo que a responsabilidade vai cair no colo deles, nem sabem que multa, nem sabem que risco eles estão sujeitos. E do outro lado, você tem a equipe do operacional, nossa, dando pulo, porque sabe que é extremamente complexo fazer esse trabalho, mas ele não consegue sensibilizar quem tem a caneta na mão. Então, essa é uma grande dificuldade que eu acho que você também já conviveu ao longo da sua vida profissional. Eu queria até te escutar um pouco, vou inverter a situação para saber o que você adota como técnica para poder reverter esse quadro, em termos de consultoria, um quadro em que você começa a interlocução com o pessoal da área de TI, mas nem sempre são pessoas que têm poder decisório. O que você acha que é mais importante para poder vencer essa barreira? Na verdade, hoje, o que a gente faz, o trabalho mais evidente hoje que a gente desempenha, ele é de inovação e não está mais atrelado à área de tecnologia. A inovação está atrelada à alta administração. Então, todos os nossos projetos, as iniciativas de trabalho de inovação, eles vêm da área. Já começa pela alta diretoria, porque são eles que liderar a decisão. Se tu pegar todas as iniciativas hoje de resultado já no ecossistema de justiça, eles deram certo, têm tido resultados, bons resultados, em função de serem liderados por magistrados, por promotores, por pessoas da área de negócio. A iniciativa de inovação ela está nascendo na alta administração. E hoje a gente vê líderes empreendedores, a gente vê líderes tomando decisão, fazendo a diferença. E eu não me canso de falar, de citar exemplos, de organizar até a feira que a gente fez ano passado, foi o Expo Judi, que agora vai ser online, de 2 a 4 de junho, para mostrar os resultados, porque a mídia só mostra o desconforto, só mostra a parte negativa. Ninguém consegue assim, terminar os resultados positivos, mostrar as boas ações, mostrar os grandes resultados. E a gente tem uma legião de pessoas fazendo a diferença, Alexandre, sendo empreendedores públicos, assumindo risco, fazendo a diferença, fazendo as coisas acontecer, não se contentando com um não. E o que a gente faz é conectar essas pessoas para que a gente possa gerar resultados a partir dos bons exemplos de dentro.
A gente não precisa olhar para fora. Hoje tem na justiça. Sim, a gente poderia falar assim, de vários casos no Brasil inteiro de líderes do setor do ecossistema de justiça fazendo a diferença, criando iniciativas de inovação. E é claro que isso acaba, em alguns momentos, tendo essas discussões, né, da questão das questões de preservação, de segurança de informação, etc. Mas eu não tenho dúvidas de que a gente vive um momento de transformação. A gente avançou nos últimos 30 dias mais do que na última década em relação à adoção de várias tecnologias, porque as pessoas não avançavam em função de receio, em função de não conhecer. E hoje, tu vê aí juízes, desembargadores, ministros que estão na faixa já de 70 anos fazendo votação, participando de plenárias pelo celular, de casa. Sessões de julgamento sendo transmitidas pelo YouTube, com chat. A gente vê uma evolução. Agora, inclusive, teve uma inovação que é as sessões de... As audiências do juizado especial agora também serão realizadas remotas e se o autor não comparecer à conciliação, ainda que remotamente, ele vai ser julgado rével. Olha que avanço que nós tivemos. Você falou uma palavrinha mágica aí durante a sua abordagem, que é o fator de negócio, né? Ou seja, nem todos... É certo que os tribunais já tinham dentro do seu negócio lidar com segurança da informação. Sim. Só que isso já era algo que estava no radar e que era estratégico para o negócio. Só que agora a gente tem que fazer uma distinção entre segurança da informação e proteção de dados. Eu conversando com muitas pessoas da área técnica de TI, eu vejo que muitos entendem que segurança da informação é igual à proteção de dados. Não é. São coisas completamente diferentes. Ou seja, é verdade que proteção de dados tem vários aspectos que lidam com segurança da informação, óbvio, porque lidam com a proteção de dados, sejam eles pessoais ou corporativos, de uma maneira geral. Só que tem uma série de obrigações legais, como, por exemplo, vamos esquecer um pouco de tribunais, vamos pegar uma empresa qualquer que resolve... tem prestadora de serviço, a qualquer hora ela tem que montar agora um serviço que qualquer titular pode chegar para ela e falar assim, e aí, quais são os dados pessoais que se trata? Meus. Ela é obrigada a responder. Quem é que está aparelhado para isso? Eu quero que você altere meus dados porque eles estão incorretos. Rapidamente. Eu quero que você remova meus dados porque eu não tenho mais nenhum negócio com você aos sábados à tarde para poder me vender plano porque eu não tenho nada. Inclusive, eu vou deixar uma dica. Todas as vezes que hoje eu recebo um telefonema desses planos de marketing ainda por telefone, eu deixo a pessoa falar tudo, depois que ela fala, eu falo o seguinte, por favor, de onde você obteve meus dados? Porque eu nunca fiz nenhum negócio com vocês. E a pessoa engasa, entendeu? Eu falo assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estou gravando essa ligação, se você não remover meus dados pessoais em razão dessa solicitação que eu estou te fazendo agora, se vocês me ligarem pela segunda vez, eu já tenho uma prova de que eu solicitei e vocês não removeram. E eu vou procurar a justiça, independente de lei geral de proteção de dados. Ô Pico, a conversa demora 10 segundos, entendeu? Ela morre no nascedor, a pessoa leva um susto. E cá entre nós, tudo bem, eu sou advogado, especialista em direito digital, lido com isso todo dia, etc. Mas é esse ponto que a gente precisa formar cultura nas pessoas, porque elas não sabem ainda quais são seus direitos em relação aos dados pessoais. Da mesma forma como não sabiam quais eram os seus direitos de consumidor, em 1990. E ao longo do tempo isso foi acontecendo, mas é um processo. Então, a gente tem que imaginar que não tem assim, vamos fazer um treinamento de LGPD? Não, isso não resolve. Nós temos que ter LGPD na pauta de negócios e que, estrategicamente, todo ano a gente tem que fazer uma revisão da política, dos contratos, enfim, todos os fluxos que lidam com dados pessoais. E para isso que existe a figura do DPO, do encarregado de proteção de dados, que é um novo cargo que surgiu, que a gente sabe ainda que tem poucos profissionais no mercado e que precisa, desde o início, hoje, por exemplo, nas consultorias que a gente faz, eu antes era mais flexível, hoje eu exijo que o cliente, logo ao início dos trabalhos, nomeie um DPO para poder acompanhar todo o processo de data mapping, essas coisas. Por quê? Porque é um tremendo aprendizado para ele conhecer todos os fluxos que nós vamos estar apurando, detalhe por detalhe. Então, se não tiver um DPO, poxa, vai ser muito mais difícil dele ser aquele piloto
de um painel de controle que nós criamos através do data mapping, que detalha todos os fluxos de atividades que ocorrem dentro de uma empresa. Então, sem um software que a gente chama de DPMS, Data Protection Management System, e o DPO, você vai trabalhar com planilha? Quer dizer, eu tenho cliente que nós levantamos 480 processos, imagine você. Então, são pelo menos inúmeras planilhas. É impossível. Eu tirei um retrato instantâneo de como é que era a operação naquele momento, mas isso tem que ser jogado para o software para poder fazer a recuperação e o gerenciamento por conta do DPO. Muito interessante, né? Na verdade, esse é um tema que a gente acaba fazendo relação com outros temas e quando a gente pensa na área de tecnologia, que já tinha uma elevada pressão em relação ao número de demandas muito maior que a capacidade de atender, tanto os escritórios, empresas, os tribunais são assim, né? As TIs nunca conseguem atender tudo que é demandado. Aí veio essa pressão do teletrabalho e das questões de providências de entregar essa facilidade, né, das pessoas atuarem de forma remota. E agora vem essa pressão ainda maior em relação à proteção de dados, né? Porque tem aí a pessoa trabalhando de casa, mas acessando o sistema do tribunal, alguns acessando o seu equipamento, alguns tribunais eu sei que conseguiram entregar o equipamento de trabalho das pessoas para levarem para casa, porque nem todo mundo, que a gente falou antes, nem todo mundo tem computador disponível em casa para que a pessoa possa continuar o seu trabalho de forma contínua, da mesma forma como ele desempenhava dentro da instituição. Então, tem vários aspectos que poderiam ser abordados e a gente, com certeza, não consegue esgotar. A gente já estamos encaminhando para o final. Antes que o Instagram me bloqueie, porque a gente está nos últimos minutos, eu gostaria que tu desse um fechamento. Eu te agradeço, foi muito esclarecedor, foi muito inspirador a tua fala, mas certamente a gente vai ter que marcar outros momentos para poder evoluir como pode ser evoluído os desdobramentos possíveis. A gente tem perguntas que a gente não conseguiu abordar. Esse é um tema bastante instigante. Então, com certeza, vamos te convidar para outra oportunidade para dar continuidade a esse debate. Olha, Piccolo, eu fiquei muito entusiasmado desde o momento que você me convidou para tratar desse assunto, dada a importância que ele é para este momento e com essa experiência que a gente acumulou lidando diariamente, eu acho que para mim, eu sempre tive uma máxima que é o seguinte: toda informação que eu passo, eu recebo em dobro. Então, eu acho que você pensa da mesma forma. Te conheço e sei da sua seriedade, da sua ética profissional em relação a isso. Então, eu acho que as empresas, ou os tribunais que sejam, têm que se conscientizar que a questão de solução sistêmica, a gente resolve. Foi rápido, né? Fazer essas mudanças, colocar em funcionamento. Mas agora nós estamos no Brasil, num cenário que as portas estão abertas nesse ambiente de trabalho, teletrabalho e home office. Elas não estão sendo governadas digitalmente de forma corporativa, e isso precisa ser sanado imediatamente, seja para o aspecto de normativo, seja para o aspecto estratégico. Se não fizer isso, a conta vai chegar. E vai chegar pesado, porque agora nós temos sanções bem pesadas. Esse tema que a gente tratou aqui hoje, eu tenho no meu site, alexandreateniense.com.br, vários e-books que podem ser baixados gratuitamente. Inclusive, já deixo aqui um furo para você que nós finalizaremos nessa semana já a edição final do LGPD para tribunais, que contou, inclusive, com a presença da grande amiga Denise, do Tribunal de Justiça de Sergipe, do Marcos Borges, do Tribunal de Justiça de Minas, onde a gente trouxe inúmeros casos práticos de riscos de vulnerabilidade que a gente identificou sobre a proteção de dados pessoais dos tribunais, que a gente pode depois, numa futura oportunidade, debater esse assunto aqui com vocês, quem sabe com os próprios coautores que colaboraram comigo nesse Vamos trabalho. fazer uma específica Mais sobre uma esse vez. tema, Alexandre. Está convidado já. A gente marca a data, vamos fazer sobre LGPD específica para tribunais com alguns convidados. Perfeito? Maravilha. Maravilha. Muito obrigado pela sua oportunidade. Um abraço a todos que nos assistiram e sigam aí pelas redes sociais
porque tem muito assunto em relação a isso que ainda vai acontecer problema e que a gente precisa ficar atento e como Ok, muito obrigado, Alexandre. Valeu por estar com a gente. Obrigado pela parceria, sempre aceitando nossos convites. De novo, pessoal, já temos as 2 próximas terças-feiras. A gente está fazendo todas as terças de manhã. São em 3 horários, 9, 10 e 11. Aqui nos stories tu vai encontrar a programação das próximas terças-feiras.